dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos de volta ao podcast Porão dos Nerds. Eu sou o Dimas e estou acompanhado do meu amigão aqui. Eu sou o Vitor, sejam todos extremamente bem-vindos. Extremamente bem-vindos, sinta-se em casa, pega uma cadeira aí, entendeu? Quer um café, aceita um chá, um biscoitinho, uma bolachinha de maisena, fica aí, senta. Vamos lá que hoje o papo é sério. Hoje nós vamos falar de um bagulho muito sério. Jogos indies. Arrepiei até. Sabe, vocês conhecem jogos indies, sabe? Não é aquele jogo que é AAA, nem o jogo AA. É mais tipo jogos A, entendeu? Jogos A no singular ou meio A. E às vezes atendem aí um nicho, às vezes atendem aí algo que tá faltando no mercado. E hoje nós vamos conversar um pouco aí da história dos jogos indies e também uma pequena lista aqui, consideravelmente pequena, né? De alguns jogos indies aí que na minha opinião, são muito bons e que a gente recomenda, né não, Vitor? É isso, Dimas. Eu fiquei aqui com a nobre tarefa de estudar um pouquinho sobre a história dos jogos indies. E que delícia, cara. Que legal entrar um pouco nesse mundo dos jogos mais artísticos, nesse mundo que escapa desse conceito de grandes corporações dominando tudo o que acontece no mundo dos jogos. Que bacana ter esse contato com esse universo, cara. E eu comecei pesquisando, Dimas, no princípio dos jogos indie. Sabe desde quando que existe o jogo indie? Existe mais ou menos desde a década de 80. A gente pensa muito em jogo indie, a gente sempre fala desses mais recentes, né? Tem toda aquela pegada criativa, que tem aquela tecnologia toda usada a seu favor. Mas na década de 80 já tinha muita gente fazendo jogo indie. E como que começou essa parada de indie? No começo da década de 80 teve um fato narrável muito importante na história dos videogames, que foi o grande crash do mercado, né? Muito impulsionado pelo excesso de jogos feito por terceiros para a plataforma da Atari. Isso acabou gerando uma sobrecarga. Lembro disso. Né? Muitos jogos ruins, e aí as pessoas perderam a confiança no mercado de videogames. Há de se entender também que na época não tinha muita crítica especializada, então as pessoas iam nas lojas e compravam os jogos que pareciam interessantes. A maioria deles, a grande maioria, não era. Né? Aliás, eu tenho um detalhe interessante disso daí. Se eu não me engano, muitas vezes quando você pega a capa de jogo antiga, né? Você vê que a capa de jogo é um bagulho animal, é uma obra de arte muito, muito foda. Só que geralmente as obras de arte eram feitas pelos artistas sem eles saber muito do jogo. Geralmente eles só tinham tipo, uma pequena premissa assim do que era o jogo, tá ligado? E os caras meio que tiravam da bunda o que fazer com a capa, entendeu? Então você tipo, jogos super simples, tipo Tetris. Aquele jogo que é de ficar batendo a bolinha, que eu sempre esqueço o nome. Tem umas capas muito loucas, você vê o jogo tipo só se rebater a bolinha, tá ligado? O Pong, por exemplo. Uns bagulho assim. Exatamente. Imagina você como consumidor querer comprar um jogo bom nessa época, né? Não era todo mundo que tinha videogame em casa também, então não tinha exato, tanto cara, que não existia assim. podcast que não nossa, pra falar o que presta e o que não presta, certo? Exatamente. Afinal, somos nós os precursores desse tipo de podcast no Brasil. Mentira, não somos não. Mas naquela época tinha muito pouco conteúdo sobre isso. Só que esse crash na década de 80, algumas pessoas falam que não foi tanto um crash, não foi bem assim, mas é popularmente conhecido como tal, né? Esse crash, ele não atingiu tanto o mercado de PCs. Na verdade, foi o contrário. Ele atingiu muito o mercado de consoles, na época, principalmente a Atari, que era a grande líder de mercado. E isso abriu um pouco de espaço. O mercado de jogos de computador se expandiu um pouco. E o que começou a acontecer? Como as desenvolvedoras não estavam construindo jogos que as pessoas queriam jogar, as próprias pessoas começaram a construir os jogos que elas queriam jogar. Tinha um fenômeno muito interessante nessa época, Dimas, que as revistas de jogos que existiam na época, elas vinham com códigos de jogos para você escrever os códigos no seu computador e você mesmo fazer o build, compilar e lançar o seu jogo dentro do computador. Caramba, que chique! Que da... Isso é da hora, mano. Eu curti essa ideia. Curti. Muito chique. É tipo os RPG Maker de hoje em dia. Mas vinha o jogo pronto, entendeu? Então ao invés de vir um CD do jogo, vinha o código. Eram poucas linhas, não eram tantas linhas.
você escrevia o código você mesmo, e aí se você achasse algum bug no código, você mesmo podia corrigir, né? Ao invés de esperar meses até alguém lançar um update, que era muito mais difícil de lançar naquela época. Justo. E aí, o que começou a acontecer? Começou a se criar uma cultura de pessoas que sabiam desenvolver jogos, que tinham as skills e que tinham principalmente a paixão por isso. Foi aí que começou, nesse mercado meio underground, meio suburbano mesmo, né? Começou a aparecer um número razoável de jogos criados por pessoas anônimas. Pessoas que estavam tendo, às vezes, suas primeiras experiências, pessoas que queriam experimentar coisas novas. Na época não se usava muito o termo indie ainda, mas começou ali essa cultura que viria a se expandir mais pra frente, né? Inclusive, alguns jogos muito famosos foram criados nessa época aí. Você conhece Football Manager? Conheço. Sabe de onde eu conheço Futebol Manager, cara? Eu já tinha ouvido De onde? falar do jogo, mas eu conheço mais Futebol Manager porque porque tem um personagem do Futebol Manager que dá pra você liberar naquele jogo do Sonic, mano, que é o Sonic Team Racing All Stars Transformed. Sério? É um jogo de kart muito louco, só que tem uns personagens que dá pra você liberar que não tem nada a ver, cara. Dá pra você liberar o Futebol Manager, que tem um carro inspirado em futebol, certo? Dá pra você liberar uma corredora de NASCAR, uma corredora que é uma mina real que existe, acho que é Danica Patrick o nome dela, alguma coisa assim. Ok. E uns personagens nada a ver, mano. É cheio de personagens nada a ver aquele jogo. Mas é aí que eu conheço Futebol Manager, cara. Foi onde eu aprendi que esse jogo existe, tá ligado? O lugar mais inusitado possível, né? Ai, meu Ok. Deus, velho. Esse jogo foi desenvolvido pelo Kevin Tons, que começou. Foi um desses desenvolvedores que pegava as revistinhas, codava e aprendeu a desenvolver jogos dessa maneira. Jetpack também foi feito nessa época, que foi desenvolvido pelos futuros fundadores da Rare, né? E Pô, como que eles legal. faziam para ganhar dinheiro nessa época? Eles vendiam os jogos pelo correio. Então, se você tivesse interesse em ter um jogo do desenvolvedor tal, que não ia estar nas prateleiras dos varejistas, porque não era feito por uma empresa, não tinha distribuidor, enfim, você mandava uma carta, ele te mandava o CD com o jogo. Foi assim que começou os jogos indies, Dimas, lá nos idos dos anos 80. Beleza. Só que o que começou a acontecer? Como sempre, né? Qualquer coisa que começa a dar dinheiro atrai o cheiro ali, né? Atrai as narinas farejantes de quem é o dono de fato do dinheiro. Então as distribuidoras começaram a perceber que estava tendo uma movimentação interessante ali de dinheiro, de jogos surgindo nesse meio suburbano e começou a entrar nesse mercado. Começou a tomar esse espaço dos pequenos desenvolvedores e começou a pegar parte dos jogos e colocar nas prateleiras dos varejistas, né? Então eles impulsionaram esse mercado. Só que em muito pouco tempo, esse movimento de entrar no mercado junto com os pequenos desenvolvedores acabou sufocando esses pequenos desenvolvedores. Então, se você desenvolvesse jogos aí mais para o fim dos anos 80, começo dos anos 90, e quisesse que esse jogo chegasse nas pessoas, ou você criava sua própria distribuidora, ou você convencia uma distribuidora a distribuir o seu jogo, ou, que é a opção C, que muita gente acabou indo por esse caminho, você distribuía uma parte, a primeira parte, normalmente a melhor parte, do seu jogo de graça, e Justo. vendia as partes subsequentes. Inteligente, não? E beleza, né? É basicamente um demo, né? Do jogo. Você pegava lá Basicamente. jogava só a partinha da hora, a introdução, e o resto vem e comprava dos caras direto. Não, é uma boa, cara. Não era uma ideia ruim, não. Ainda mais pra época, né? Hoje em dia você mete um demo em qualquer lugar aí e qualquer coisa você mexe até na Steam mesmo já era. Exatamente. Essa época ficou conhecida como shareware, né? Que era esse tipo de mercado de você lançar uma parte de graça para conseguir conquistar cliente. E foi esse mercado, esse jeito de vender jogos que manteve os indies vivos na década de 90. Alguns jogos interessantes surgiram nessa época, Dimas. Tem um chamado Commander King, que popularizou um Conheço. pouco os jogos, principalmente dentro dos PCs que eram muito tidos como estações de trabalho unicamente, né? Tem um também chamado Jazz Jackrabbit, não sei se você conhece. Conheço, é do cara que fez o Gears of War. Exatamente.
Ele é Conheço. da Epic Games, né? Ele foi uma Exato, exato. resposta dos jogos de computador ao sucesso do Sonic na época. É um pouco parecido com o Sonic, né? A jogabilidade, assim. Tirando o fato que você tem uma arma, mas você Né? controla um coelho e tem umas animações de corrida muito parecidas com as animações do Sonic naquela época. Isso mesmo. Foi assim que os jogos indie sobreviveram na década de 90. Só que, conforme o tempo foi passando, a disparidade foi aumentando um pouco. Por quê? Nessa década, teve assim como nas duas seguintes, né, teve um avanço muito veloz da tecnologia. Para você ter uma noção, o videogame mais popular no começo dos anos 90 era o Mega Drive, com o Super Nintendo, né, se não me engano. E Grande nos Mega anos Drive. 2000, grande Mega Drive. E nos anos 2000 você já estava com o lançamento do PlayStation 2. Em 10 anos, olha o quanto que a tecnologia de games evoluiu. Né, mano? Quando a gente era, quando eu era moleque, a gente foi do Mega Drive pro Play 2 tipo, uma década, tá ligado? Quase. Hoje em dia a galera vai de GTA V a GTA V em 3 gerações de console. E, tipo, nada muda, tá ligado? Vamos comprar Skyrim de novo. Vamos comprar GTA V de novo. Olá! Então imagina como que naquela época começou a ficar um pouco mais difícil para quem não tinha recurso nenhum fazer jogos que alcançassem o grande público, né? Porque você fazer um jogo de PlayStation 2 envolve muito mais recurso, muito mais gente, muito mais dinheiro do que você fazer um jogo para uma plataforma de 8, 16 bits. Tiveram alguns mártires da resistência nessa época. Tem a Spider Web Software, que foi uma das empresas que fazia bastante indie. Foram responsáveis por Exile, depois por Avalon, jogos bem de nicho. Teve a Introversion também, que fez Darwinia, que depois seria um dos primeiros a ser lançado na Steam. A Newgrounds também foi um site que... Nossa, uma Newgrounds, plataforma hein? que contribuiu muito com indies nessa década de 90, né? Porque as pessoas podiam colocar seus jogos dentro da plataforma deles e era um meio de distribuir, né? Jogos para outras pessoas. Exato. Aliás, detalhe, eu não sei se pode ser considerado como indie, mas se eu não me engano, tinha um jogo bem famosinho assim no Newgrounds, que era Alien Hominid, alguma coisa assim, que eles conseguiram lançar pra Play 2 na época, cara. Se não me falha a Olha, memória. Depois disso, né, na época do Play 3 e 360, eles lançaram Castle Crashers. certo. Não, acho que eu não conheço esse. Castle Crashers? Muito louco Castle Crashers, mano. Famosão na época da Xbox. Que, aliás, é um dos melhores indies já feitos também, na minha humilde opinião. Justo. Muito bom. E aí a gente tava, então, com a Newgrounds e com todos esses caras. Só que não tinha muito jeito, né? O dinheiro tava nas lojas físicas, né? O dinheiro tava nos grandes varejistas. Eu peguei uma frase aqui do cara que foi o cofundador da Introversion, que é uma dessas empresas que tiveram muito destaque nessa época, né? Ele diz o seguinte, traduzindo aqui pro português. Mesmo que você os convença a vender o seu jogo, os termos de negociação são horríveis. No jogo que é vendido na época, né, a $20, você só recebe de volta cerca de $3. Você pagava pelo armazenamento, né, pelo estoque. E se o varejista não vendesse o seu jogo, eles iam mandar de volta para você sem te pagar nada por isso. Que beleza, Se hein? conseguisse um esquema, um negócio para uma distribuidora vender seu jogo, não existia garantia nenhuma que ele ia colocar seu jogo nas prateleiras. Essa é a frase que define o Nossa, cenário indie no fim dos anos 90. que delícia, hein? Hoje a galera reclama dos 30% que a Steam pega quando você vende por eles, ou dos 15% que a Epic ou a GOG pega, nem sei quantos são deles. Mas, cara, comparado com varejista, mano, não é nada, velho. Exato. Mudou muita coisa desde então, né? Demais, mano. E aí, no comecinho dos anos 2000, os indies estavam basicamente sobrevivendo de mods de Half-Life. Era o que os desenvolvedores indies mais estavam fazendo naquela época, né? Grande Steam, grande Valve. Jesus E amado. é aí exatamente que a gente chega no nosso ponto de virada, né? Então, os indies estavam passando por essa década muito difícil, até que em 2002
carismático Gabe Newell subiu na Games Developer Conference no palco e anunciou a plataforma que mudaria o mundo dos indies para sempre. É justamente a Steam. A Steam, não sei se você sabe, Dimas, se você experimentou naquela época, no começo ela era meio bugada, meio estranha. Ela servia mais para expor os jogos da própria Valve. Né? Até hoje ela é bugada, é estranha, cara. Vou ser bem sincero. Tá bom. Até hoje ela é bugada, mano. Mas ela devia ser pior na época, eu acho. Não, infinitamente pior. Eu tinha na época e era horrível, horrível. Demorava pra caramba pros bagulho carregar. Realmente não tinha muito jogo. A Steam era na época o que a Battle.net é hoje pra Blizzard, sabe? Só tinha jogo deles lá e tudo mais. Até eles começarem a abrir o leque deles pra galerinha. Exatamente, o que aconteceu em 2005. Então eles abriram o mercado ali, a plataforma deles, na verdade, para que outros desenvolvedores também colocassem jogos ali dentro. Os dois primeiros foi um chamado Ragdoll Kung Fu e o Darwinia, que é o da Introversion. Né? E mais ou menos nessa mesma época aconteceu o lançamento da Xbox Live Arcade, né? Junto com a Steam, foi um dos grandes precursores aí do movimento de venda de jogos digitais. E aí, o jogo virou. Os indies estavam há mais de 2 décadas ali sobrevivendo de migalhas. Eles começaram a ganhar um lugar muito destacado ao sol. Eles começaram a ganhar 2 coisas que definem praticamente a essência de um movimento. Eles começaram a ganhar nome, então a mídia começou a usar o termo jogos indies, que não era muito usado até então, e eles ganharam identidade. Você começou a conseguir identificar o que era um jogo indie, desde aqueles jogos mais pixelados que remetiam aos tempos passados, quanto jogos um pouco mais criativos, um pouco mais exploratórios. Na época teve um chamado Dear Esther, teve Gone Home, né? Dear Esther era um dos primeiros simuladores de andança, de caminhada. Ai, meu Deus, mano. Pior que eu tenho Dear Esther, mano. Eu nem lembro. Você tem? Eu nem lembro como jogava aquilo. É basicamente só sair andando e clicando nos bagulhos esperando o cara falar. Tem uns Walking Simulators que é legal, mano. Tipo Stanley Parable, que é um jogo muito foda. Mas a maioria, assim, realmente não me atrai esse tipo de jogo, não, mano. Foi uma época de muita experimentação, né? Porque a gente estava começando a descobrir o que era jogo indie, e as empresas estavam começando a descobrir, e o mercado, os consumidores estavam começando a descobrir. E aí teve muito movimento de desenvolvedores de grandes empresas fugirem da burocracia que eles enfrentavam nas empresas mais tradicionais para procurar liberdade criativa, para procurar exercer o desenvolvimento de jogos não só como uma atividade mercadológica, mas também como um hobby, né? E foi nessa época também que apareceu algumas ferramentas muito úteis para os desenvolvedores de jogos indies, como o Unity e o Game Maker. Não sei se você chegou a usar algum deles, eu achei bem legalzinho, assim. Eu usei Game Maker acho que umas 2 vezes, mano, mas nunca fiz muita coisa com ele, não. Tentei usar Godot também e não foi nada. Entendi. E foi nessa época aí de intensa experimentação e exercício criativo, né? Então qualquer coisa que você fizesse era novidade, porque não tinha muito jogo indie ainda, né? Tava começando. Então você pega o mercado quente, cara, qualquer coisa que você faz é novo. E foi aí que surgiu os 4 jogos indies que definiram tanto o conceito do que é um jogo independente, o que é um jogo indie, quanto a identidade estética e uma marca histórica mesmo, né, dentro desse movimento. O primeiro deles foi Braid, em 2008, do Jonathan Blow, que foi um dos primeiros jogos a ser lançado numa plataforma digital sem intermédio de uma distribuidora. Então foi muito vanguardista nisso. Isso no lance de ser um jogo autoral, e no lance de ser um jogo que fez as pessoas começarem a enxergar o digital como uma opção, como uma alternativa ao físico. Depois veio um gigante, que foi o Minecraft, em 2009. Que hoje já não pode ser considerado tão indie, né? Porque é o jogo mais jogado do mundo, aliás, se eu não me engano. Pelo menos um deles, né? Um deles. Mas começou como um indie. Começou como Será que ele deixou de ser um indie? Não sei, é uma questão filosófica interessante também. Eu declaro que sim. Quando o
cara Encerrada a discussão filosófica. Então. Olha, você ainda até certo ponto, beleza? Depois você ganha bilhões com o negócio e vende o bagulho pra Microsoft, cara, eu acho que o bagulho deixa de ser indie, mano. Bill Gates is part of the forces of darkness. Tá aí, mas tem gente que vai discordar, mas... É que o choro é livre. Tá bom. E além desses, a gente teve também os próximos dois que ajudaram a definir, que foi Super Meat Boy e Fez, né, do Phil Fish. Nossa, se tornou um dos grandes mártires do... O cara que saiu da indústria. Eu lembro dele, mano. Eu lembro dele. Puta merda, hein? E ele fez um jogo incrível, né? Sim, o pior é isso. O pior é que o jogo dele é bom pra caramba. Mas o cara ficou tão puto com a indústria que ele basicamente saiu e não volta nunca mais, mano. E sabe o que é legal também? Nesse jogo aí, um outro jogo chamado Braid, que também é indie, mas que eles foram lançados relativamente no mesmo tempo, né? Tem vários segredos nos jogos que até hoje não foram, tipo, vários enigmas, né? Que não foram até hoje descobertos, cara. Tanto nesses dois aí, quanto naquele Trials. É um joguinho indie também, que tem 1001 segredos e ninguém consegue descobrir tudo, cara. É complicado. Caramba. Eu ouvi falar de algum segredo... É fora um pouco de indie, mas se eu não me engano foi do Metal Gear, do primeiro Metal Gear, que foi descoberto 20 anos depois. Do Metal Gear, não foi? Tô tentando puxar pela memória aqui. Deve ter sido o primeiro Metal Gear, ou talvez o primeiro Metal Gear Solid, não sei. Eu sei que num dos Metal Gear, acho que no 5, tinha uma cutscene secreta que era se todo mundo online fizesse desarmamento das armas nucleares, tá ligado? De cada um. Algo que nunca aconteceu, acho que o cara pegou num bug, alguma coisa assim. Mas que só ia acontecer se todo mundo desativasse as armas nucleares nos servidores, tá ligado? Um bagulho de paz mundial. Tem uns bagulho bizarros de videogame por aí, mano. Que aliás a gente vai fazer um episódio um dia desses de easter eggs, tá? Mas fica pra uma outra hora. Fica aí, é o gancho, hein? Já deixamos o gancho aqui. De nada, aliás, tá? Obrigado. E aí, o que começou a acontecer depois? Aí é legal, né? Então, olha quantas eras a gente passou, né? Começou nos anos 80, movimento suburbano. Foi para os anos 90 com uma monopolização das distribuidoras. Aí chegou nos anos 2000, explosão, um grande boom, lançado às alturas, lançado ao sol. O que começa a acontecer quando você tem um excesso de gente fazendo a mesma coisa e tentando ganhar dinheiro com a mesma coisa? Você satura o mercado, né? Não tem muito o que fazer. Exatamente. Fenômeno muito parecido com o que aconteceu nos anos 80 com os consoles de mesa. Começou a acontecer nos anos 2014, 2015 com os jogos indies. Começou a ter muito jogo indie saindo. Alguns deles relativamente ruins. E para quem queria fazer um jogo bom, não tinha mais aquela segurança, aquela certeza que o jogo ia vender. Porque tinha tanto jogo na Steam, você não conseguia mais saber com relativa segurança que as pessoas iam conseguir encontrar o seu jogo. E esse fenômeno foi chamado carinhosamente pela indústria de Indie-Apocalipse. Nossa, que legal. E se tornou um jargãozão, assim. Foi usado por alguns anos, por bastante tempo. Eu tenho aqui alguns exemplos de jogos, né? Teve um chamado Aztec, ficou 7 anos em desenvolvimento, e depois que ele foi lançado, ele tinha, em 2018, o total de 0 jogadores simultâneos. Nossa. Na Steam. Ninguém tava jogando o jogo. Oh, uau. Que triste. Teve outro também chamado Scanner Sombre, que é da Introversion, aquela que ficou famosinha, só tinha um jogador simultâneo lá em 2018. Um que ficou muito falado na mídia, que é Where the Water Tastes Like Wine. Só tinha 4 jogadores simultâneos. Então, vi jogos... Nossa, pior que eu lembro. Esse bagulho eu fui um dos que jogou essa bagaça aí, mas não na estreia. Você era um dos 4 jogadores Um dos 4 jogadores, exato. As chamas, né? Esse jogo você pro desenvolvedor com isso. Se eu não me engano, esse jogo especificamente, os desenvolvedores se ferraram muito, porque eles contrataram uma par de celebridade pra fazer vozes pro jogo, e ninguém deu a mínima pro jogo, tá ligado? Ninguém deu a mínima. Ninguém jogou, basicamente. Eles gastaram uma grana com dubladores e acabaram se ferrando por causa disso. Esse cria um cenário de incerteza muito grande, né? Gigantesco demais.
tanto para os consumidores, mas principalmente para os desenvolvedores. Aí em que pé nós estamos agora, né? A gente está nesse pé de incerteza ainda, mas começam a ter algumas vozes que são um pouco apáticas ao termo Indie-Apocalypse e começam a trazer algumas visões um pouco diferentes. Eu vi um talk de um desenvolvedor chamado Jason Horner, é assim que fala o nome dele, na GDC de 2018. Foi por isso que eu trouxe esses últimos dados desses jogos aí. Ele conta um pouco da história dele como desenvolvedor indie. Ele conta uma curiosidade muito interessante. Ele já tinha desenvolvido 18 jogos indies. Ele só começou a ter lucro a partir do 14º. Nossa. Então ele fez 13 jogos sem ter lucro. Então, pra você que quer ser... Esse é brasileiro, hein? Esse é descendente brasileiro. Ele fala inglês, mas no caso tudo bem, né? Então, pra você que quer ser desenvolvedor indie, ó, e sonha com aquele primeiro lançamento que vai lançar o mercado, saiba que não é tudo tão rosas assim, né? Nem tudo são flores. E aí ele começou a comparar esses últimos jogos que eu falei, né? Que tinham quase 0 jogadores simultâneos, com um jogo que ele lançou, chamado One Hour, One Life, que na mesma época tinha 110 jogadores simultâneos. Ele foi pesquisar no Steam Charts, que é um site dedicado a fazer gráficos da Steam, né, de estatísticas dos jogos, e ele viu que tinha mais de 1.050 jogos com mais jogadores simultâneos que o dele. E ele começou a tecer uma tese, né? Ele começou a observar que o comportamento do jogo indie que ele tinha lançado em 2018 com o outro que ele tinha lançado 4 anos atrás obedeciam a curvas diferentes de crescimento. Então, há 4 ou 5 anos atrás, quando tinha pouco jogo na Steam, o boom era no primeiro dia. Primeiro dia, vendia pra caramba, depois a curva ia descendo. Era uma queda. Justo. Esse último jogo que ele fez, não. Vendeu pouco no primeiro dia, bem pouco. Um pouco mais, inclusive acho que ele coloca o número aqui. No primeiro dia vendeu cerca de 300 cópias e ele fez acho que $5.000 só. Jogo que ele estava fazendo há 3 anos e meio. Imagina, né? E aí começou com bem pouquinho e conforme o tempo foi passando, a curva foi aumentando. O pico ele atingiu no 5º dia, que ele vendeu mais de 80 mil cópias. Olha só, no lançamento ele vendeu 300, no 5º dia ele vendeu 80 mil. Beleza. E a curva ela foi se mantendo razoavelmente estável depois com o tempo. No segundo ano ainda tinha alguns picos sendo registrados ali, né? Ele começou a tentar explicar o porquê que ele via que isso tinha acontecido. Boca a boca. Então, hoje em dia, a gente não tem mais tanta influência dos sites de análise na hora de alguém escolher o jogo que vai comprar. Comprar o jogo, olha muito mais vídeo no YouTube para decidir. É claro que, aliás, em breve aí, nosso canal do YouTube, com todos os nossos podcasts aí, beleza? Só avisando vocês aí que tá por vir, tá? Por acaso você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, oi. mas cara, eu vou falar, mano, assim, antigamente, eu tenho até umas revistas aqui da PlayStation que eu costumava muito comprar. As reviews, elas eram legais, mas com o tempo, mano, tipo, claramente dava pra você ver que os jornalistas eram comprados, tá ligado? Até, eu lembro, não muito tempo atrás, bom, tecnicamente a época do Play 3 é muito tempo atrás já, né, a gente tá velho, mas, se eu não me engano, teve um cara que deu uma review ruim do jogo Kane and Lynch 2, Dog Days, se eu não me engano, na IGN, se não me falha a memória. E a IGN, o site todinho tava com propaganda desse jogo. O que aconteceu? No outro dia, o cara foi mandado embora, pegaram outro reviewer pra fazer a análise do jogo e dar uma nota maior. Só para os caras não perder o patrocínio acho que era da Square Enix que tava lançando o jogo, se eu não me engano, tá? E eu lembro disso, cara, porque eu fiquei pasmo com aquilo, mano. Eu nem lembro a nota que o cara deu, e acho que não foi nenhuma nota muito ruim, acho que tinha sido 5 ou 6, alguma coisa assim pro jogo, mano. Depois eles foram aumentar o jogo pra 7, 8, alguma coisa assim. Então, tipo, realmente fica complicado porque não dá pra confiar, tá ligado? É muito mais fácil você assistir um cara no YouTube que gosta do gênero, gosta dos jogos, tá ligado? E joga os jogos mais a fundo, pra você ver se é um jogo compatível com o que você quer ou não.
Perfeitamente. E esse sujeito, né, o Jason Horner, ele complementa dizendo, ok, mas como que você consegue fazer com que o seu jogo apareça no YouTube por bastante tempo? E todo o conceito dele gira em torno de você mudar a forma de você entender um jogo. Então, jogos, na visão dele, que são consumíveis, que são aqueles jogos que você joga uma vez, tem uma experiência e acabou, estão perdendo espaço no mercado. Os jogos que estão ganhando mais espaço, pela expansão na internet e também por esse aumento do YouTube ali, no crivo crítico dos jogadores, são jogos de longo prazo. Jogos que são mais reconhecidos como hobbies, como estilos de vida e agregam a comunidade. São aqueles jogos que você joga por bastante tempo, né? É a diferença do você já jogou pro você joga, né? Então eu vou perguntar pra você, você já jogou o Fez? Você já jogou o Braid? Esses são jogos consumíveis que perderam um pouquinho de espaço. Por outro lado, eu pergunto pra você, você joga League of Legends, Free Fire, Overwatch, jogos que têm uma vida mais longa e que eles têm uma espécie de vida própria, né? Eventos são gerados meio que com uma proporção infinita ali, várias coisas podem acontecer. É tipo jogo multiplayer ou jogos daqueles tipo roguelike ou roguelite, que tipo, toda vez que você joga, muda alguma coisa no jogo, sabe? Perfeito. E aí você consegue produzir mais conteúdo sobre esses jogos, né? Você consegue ter o que tem de gente no YouTube fazendo vídeo de Minecraft, contando histórias, fazendo sagas. É um jogo que tem uma cauda longa e extraordinária, de 13, 14 anos atrás. O pessoal tá fazendo vídeo ainda hoje contando uma historinha no Minecraft. Então, esses jogos... Pior que é verdade mesmo. Um que tava pegando muito também é aquele Five Nights at Freddy's, que já tá tipo há quase uma década já. Aquele jogo de terror que é literalmente só você ficar não cagando no jogo, né? Mas basicamente você só vai clicando no botão, fecha a porta, os caramba, e toda vez muda a corrida. Tem uma certa aleatoriedade pelos negócios, né? Então aquilo ali pega mesmo no YouTube. Exatamente. Então, fica a pergunta, né? Existe um indie apocalipse ou os indies demoraram ou estão demorando para se adaptar a uma nova realidade de mercado, né? Essa é a pergunta que estou tentando responder agora, Dimas. Olha, uma cara, história breve sobre como chegamos até aqui com os jogos indies. justo, interessante pra caramba, e eu vou te falar que de certa maneira eu até concordo ou não com certas coisas. Por exemplo, eu não sei que jogo que foi na Steam que vendeu milhões de cópias no primeiro dia, só porque ele era barato, tá? Acho que ele era tipo $5, alguma coisa assim. Ou 10, 15 reais. E ele usava vários assets roubados de outros jogos, tá ligado? Acho que era Vampire Survivor o nome do jogo, uma coisa assim. Os caras venderam milhões de cópias no primeiro dia, tá ligado? Só porque o jogo era barato. Apelou também. Apelou também, né, mano? Então, tipo. Mas eu concordo, realmente, os jogos indies que a galera geralmente mais fala são aqueles que jogaram multiplayer, ou aqueles que têm elementos aleatórios, né? Tipo, Slay the Spire, Griftlands, Among Us. Puta, qual era outro? Minecraft, que não é mais indie, né, basicamente. Não? Então, geralmente, jogo multiplayer, como você tem um elemento humano, você tem, tipo, basicamente conteúdo infinito, né? Por exemplo, Team Fortress 2, que foi lançado até me dói o coração dizer há 14, 15 anos atrás, cara, é jogado até hoje. Eu jogo até hoje Team Fortress 2. E tem gente que faz conteúdo pro jogo até hoje. Counter-Strike, a galera faz conteúdo direto. Left 4 Dead, né? Left 4 Dead, embora dos três seja o menos jogado, a galera faz conteúdo direto por causa de mods, elemento online, sabe? Então, tipo, realmente, se ele quiser vender jogo indie, que tem desses elementos aí, com certeza vai. Mas você também tem os caras que eu creio que seja mais fora da curva, né? Por exemplo, Hollow Knight. Hollow Knight e Shovel Knight. São dois jogos indies que são só single player. Um deles é Metroidvania, o outro é como se fosse emulando como se fosse um jogo de NES, né? Super NES. De aventurinha, né? Basicamente. E os jogos fizeram mó grana, tá ligado? Um bagulho assim, extraordinário. Muita grana. Então, cara, indies é isso aí, mano. Se quiser o bagulho ter sucesso mesmo, mete um multiplayer, mete um aleatório. Se não, gasta uma grana pra fazer um jogo da hora mesmo, single player e dane-se, entendeu? Honestamente, contando que o jogo seja bom, cara,
e você acha um jeito de ganhar atração, acho que dá pra vender indie aí relativamente fácil aí no mercado. É isso. Em breve, jogos indies no Porão dos Nerds. Não, tô brincando. Jogos indies feitos por eu, tá? Então pode fazer a pré-ordem aí. Eu juro que eu entrego em 2076, tá? Quando chegar perto desse ano aí, a gente conversa, beleza? Beleza. Bem-vindos de volta, meus amigos. Depois desse resumão aí da história dos jogos indies, a gente separou aqui uma pequena listinha, bem pequenininha mesmo, tá? De alguns jogos indies que eu particularmente joguei, ou dei uma olhada, e eu achei sensacional, e que eu gostaria de recomendar para vocês. O primeiro sendo o Shovel Knight, que para quem não jogou, de novo, recomendo muito esse jogo. Esse foi um dos jogos de maior sucesso no Kickstarter, que pra quem não conhece é aquela plataforma, tanto ela como o Indiegogo, né? Que, enfim, você pode doar para poder alavancar projetos, né? E geralmente você ganha algumas tiers, dependendo do projeto. Tudo bem que é um risco que o projeto acaba não podendo saindo, né? Mas nesse caso saiu e acabou saindo um jogo muito da hora. Não só isso, mas Shovel Knight tem uma parte de DLC que eles deram de graça. Não sei se ainda está de graça o DLC. Mas todos os DLCs são muito bons. Tem tipo uns 4 DLC com personagens diferentes que jogam de maneiras completamente diferentes. Então eu recomendo muito Shovel Knight. Já é um jogo relativamente antigo, tem para várias plataformas. E você acha ele num precinho bem bacana. Outro que eu queria comentar também, que eu mencionei atrás aí, juntamente com Shovel Knight, é o Hollow Knight. É o joguinho dos bichinhos, dos insetinhos, que também é cavaleiro. Que é um Metroidvania muito bom, cheio de segredos também, cheio de coisa pra liberar, cheio de chefe secreto, cheio de área secreta, mano. Eu joguei esse jogo aí por umas 60 horas, aí, umas 70 horas e não achei tudo o bagulho, tá ligado? Então, pra quem gosta de se perder assim num jogo que tem boa ambientação, um lore bem legal e um gameplay sensacional, eu recomendo Hollow Knight. Vai ganhar uma continuação, inclusive. Que, aliás, né? exato, que é o Silk Song, que já tá há anos em desenvolvimento. E que vai ser lançado, acho que vai sair esse ano que vem, se não me engano. Já foi adiado algumas vezes. Mas provavelmente já tá pra sair também. Então já aproveita e já joga Hollow Knight pra ficar preparado pra Silk Song, beleza? Deixa eu ver mais um aqui. Você edita essas partes, né? De eu ficar pensando aqui. Não, vou colocar. Então vai se ferrar. Não, vou colocar e repetir, assim. Vai se ferrar, repete por mesmo. 2 minutos. Repete essa parte também que eu tô gritando com você, beleza? Tem também Hades, ou Hades, né, como eles falam, que também é um roguelike de um desenvolvedor que basicamente só tem jogo indie, né? Eles até hoje só fazem jogo indie. Qual que é o nome? É Super Giant Games, que fez uns jogos indies mais antigos também, mais antigos assim, né? Da época do 360, que era, se eu não me engano, Bastion. Aliás, já aproveitando, já tô falando deles, ó, eles fizeram Bastion em 2011, Transistor, que também é muito bom, em 2014. Se não me engano, o jogo se pronuncia Pyre, ou Fire, certo? Em 2017, talvez esteja errado na pronúncia, tá? E em 2020, eles lançaram a Hades, ou Hades, né? Se você preferir, que também é um roguelike da hora. Os visuais são muito bons. A arte é incrível, assim, e também tem um pouquinho de lore no jogo. Eu recomendo esses 4 jogos, todos eles são muito bons, tá? E pelo menos os 3 primeiros, que é Bastion, Transistor e Pyre, todos eles provavelmente estão com um preço bem acessível. Esse Hades, embora tenha sido lançado em 2020, ele foi lançado primeiramente pela Epic, se eu não me engano, e ele foi sendo desenvolvido aos poucos, certo? Então provavelmente agora já deve estar terminado e eu recomendo. Tem uma recomendação também de um jogo indie que eu baixei recentemente, chamado This War of Mine. Sei qual que é, conheço. Ele é muito interessante, pra quem não sabe, é um jogo de guerra, estilo side-scrolling, meio immersive sim. E o seu papel é você controla um grupo de sobreviventes, você tá no meio de uma guerra. É um jogo bem atmosférico, bem
bem complexo sobre como uma guerra funciona, enfim. E você controla os sobreviventes, e o seu objetivo é levar eles o mais longe que você puder, sobreviver, se eu não me engano, 40 dias de guerra. O que é particularmente difícil, porque você tem que sair e ir atrás de comida, ir atrás de itens de sobrevivência, de formas de se aquecer. Os lugares que você entra, às vezes vai ter pessoas perigosas. E eventualmente seus personagens podem morrer. E você, às vezes, tem a entrada de outros personagens, você pode assumir o controle deles. E é legal que o jogo ele vai te dando feedback, né? Sobre como os personagens que você tá controlando estão se sentindo naquela situação. Eles vão ficando deprimidos, estressados. Se um ficar muito deprimido, ele pode acabar se matando. Então você tem todo esse contexto de guerra bem legal. Caramba! Sabe o que isso me lembra? Me lembra daquele State of Decay, cara. É um jogo Sim. que é da Microsoft, acho que tem até o 3 esse jogo. Eu não joguei os outros dois, joguei o primeiro, é muito bom também, é super legal. E de novo, mano, você pode perder qualquer cara ali, você pode perder até o cara que você começa o jogo, tá ligado? E você basicamente vai juntando sobreviventes, tentando sobreviver e chegar até um lugar seguro com eles. É daorinha também, recomendo. Pra quem não Sim. jogou, né? Vejamos, tem também Celeste, que é um platformer. Eu diria que é estilão bem parecido com Super Meat Boy, no estilo de dificuldade, certo? Esse daqui eu particularmente ainda não joguei, tá na minha lista ainda, mas parece ser muito bom, eu ouço a galera falar bastante. Se eu não me engano, ele ganhou o jogo indie do ano em 2018 ou 2019, alguma coisa assim. Só pra você ver como a galera gosta desse jogo. Tem também um que é falado pra caramba, que tá pra sair um novo desse mesmo desenvolvedor, que é o Undertale. Undertale também é um jogo da hora que, na minha opinião, é um pouquinho difícil de explicar. Você tem uma aventura com um rapazinho, com um bichinho, e todo chefe que você enfrenta, você enfrenta ele de uma maneira diferente. Honestamente, cara, é mais fácil você procurar no YouTube, que eu não consigo nem descrever o jogo direito. Mas o legal é que o cara pensa muito fora da caixa quando você vai lutar com os chefes, tá ligado? E como você se move e interage com os personagens. Ó, Tem Stardew Valley, que eu acho que a descrição mais fácil que eu consigo dizer desse jogo é como se fosse Harvest Moon. Só que indie e com muito mais opção, tá? Então, pra quem não jogou Harvest Moon, eu recomendo. Pega no emulador aí, mete no emulador de Play 1 e vai jogar Harvest Moon. Se não quiser usar um emulador, joga Stardew Valley. Beleza? Temos também Encryption, que é um roguelite de cartas, certo? Nesse jogo, toda vez você começa quando começa com um deckzinho de cartas, você vai avançando no tabuleiro. Só que esse é interessante porque basicamente você é um cara preso numa casa e meio que forçado a jogar o jogo de cartas com um cara maníaco, um cara louco. Então toda vez você vai jogando o jogo, vai tentando sobreviver aos dias com o cara, tentando ganhar dele interessante. e descobrindo aí os mistérios da casa. Não só isso, mas também alguns cards falam com você, como se tivesse. Como se fossem pessoas presas dentro do card. Então os próprios cards às vezes te dão um pouquinho de lore, sabe? Um pouquinho de história. Recomendo. Boa. Temos também um joguinho que fez sucesso pra caramba na época, que é o Hotline Miami, que eu recomendo. Esse era bom. Esse era bom, hein, muito mano? bom. Esse é Nossa. bom demais, cara. É um joguinho, assim, em teoria simples, certo? Você, basicamente, pra passar a tela é só você matar todo mundo. O problema é que geralmente você morre em um hit. Então o legal do Hotline Miami 1 é você, de pouco em pouco, você aprendendo o nível, até você conseguir finalizar o nível de maneira perfeita pra progredir pro próximo. E o jogo, assim, embora seja pixel art, né, ele é ultra violento, tá ligado? Mesmo só por pixel, o bagulho é super violento. Bem psicótico, inclusive. Bem psicótico, aliás. Aliás, o jogo foi esse ou outro que teve DLC? Eu não lembro qual deles teve. Mas se eu não me engano, teve Hotline Miami 2, que, embora seja um jogo parecido, a premissa é um pouco mais diferente. Você joga com. Era pra ser, aliás, esse Hotline Miami 2 inteirinho é uma coletânea do que era pra ser DLCs pro Hotline Miami 1. Que meio que expande a história, né? Fala aí um pouquinho mais da máfia russa, que é os carinha de terno branco, dos outros caras que usam máscara, etc. O problema do Hotline Miami 2 é que ele é muito mais difícil
e muito mais aberto. Então os inimigos eles conseguem ver você lá da PQP e você não consegue ver eles, tá ligado? Então, pra zerar Hotline Miami 2 é muito mais difícil. A não ser que você, tipo, acaba usando umas táticas bem escrotinhas, tipo, de ficar no canto e chamar os caras e ficar batendo neles, tá ligado? Tem jeitos melhores de zerar Hotline Miami 2, mas o jeito que eu consegui foi esse. Muito bom, Gi, mas Mas assim, e eu não tem recomendo. vergonha de falar, Eu não nem tem tenho vergonha de falar. nem um pouco, nem um pouco. E falando de jogos difíceis, Dimas, tivemos um que deve estar fresco na memória do pessoal, é Cuphead, né? É considerado um jogo indie, certo? Cuphead, que aliás saiu DLC recentemente. Que demorou não sei quantos anos pra fazer, mas saiu a DLC, embora ela seja curta, saiu muito bom, cara. As animações são ótimas. Tem, pelo que eu vi, tem chefe secreto também, tem até fases secretas de chefe, pra você ter uma ideia. Caramba. Mas Cuphead é super difícil, mas é super bom também. É tudo desenhado à mão, os negócios, assim, é sensacional. Aliás, falando de Cuphead, sabia que teve o show do Cuphead na Netflix? Eles fizeram. Mas é o quê? Uma série, um desenho animado? Como que Um funciona? desenho animado do Cuphead, só que assim, no jogo tudo é desenhado à mão, certo? E no desenho do Cuphead na Netflix tudo é feito de maneira digital, então, tipo, meio que. meio Quebrou que. um pouco a premissa, né? Tá ligado? Tipo, por que os caras pararam pra fazer isso, sabe? Adaptações Netflix, sempre problemáticas, né? É problemático, é complicado, difícil. A gente tem que falar de Resident Evil depois. Mentira, não vamos falar não. Vamos esquecer isso daí. Cara, vamos falar num episódio separado de adaptações de jogos pra telona ou pra outras Com mídias. certeza. Porque Sim. isso daí deve dar uns 2 episódios no mínimo, cara. Puta merda, mano. Só de adaptações ruins dá uns 3 episódios, eu acho. Na verdade, dá uns 3 episódios. Só esses últimos anos já conseguiu vários. Dá um monte de episódio. A série já entrando no tangente, que a série do Halo é um lixo, a série do Resident Evil é um lixo. Eu acho que não teve uma boa, mano, na verdade. Talvez esse do Cuphead, mas eu não assisti ainda, né? Então fica por isso mesmo, por enquanto. Mas fica pra uma próxima. Pra uma próxima. Isso. Meu caro ouvinte ou telespectador, dependendo de onde você está ouvindo ou assistindo isso. Temos também um outro que eu achei interessante, eu não joguei muito, mas eu achei interessante, que é esse Valheim, que você joga com vikings que estão... basicamente eles estão presos numa ilha, certo? E você tem que, com o seu viking ou vikings, dependendo se você for jogar online ou não, agregar recursos, criar ali seu equipamento para você matar ali os deuses daquela ilha. Então, dependendo de onde você for na ilha, você acha uns bichos fáceis de matar, outros meio difíceis. Você consegue construir casinha, barco, armadura, etc. Imagina como se fosse um Minecraft, mas sem muita parte do mine. Tá? É mais o craft mesmo o negócio. Outro jogo também ficou famosíssimo através do YouTube. Foi aquele Papers, Please. Que você joga como um oficial de um país fictício, que tem que permitir ou não a entrada de pessoas no país. E aí no jogo você pega muita gente querendo entrar legalmente, certo? Que não tem nenhum problema com os documentos. Você tem terroristas, tem gente que tem tudo errado no documento, tem gente que tem documento falso. Então todo dia que você consegue finalizar um dia, o jogo fica mais difícil, certo? Primeiramente você vai analisar os documentos, é bem fácil, certo? Você olha o número de série, vê a estampa. Depois eles introduzem mais um elemento para você ter que validar, e você tem tempo para validar, certo? E a cada mais dia que você vai jogando vai ficando pior, mano. E é da hora, tipo, a premissa é super simples, mas os caras conseguem fazer muito com pouco, sabe? Então eu recomendo Papers, Please. Deve estar hoje em dia tipo R$1 ou R$2 na Steam, cara, dependendo da promoção. Eu lembro que eu peguei Papers, Please num pacotão da Steam por um preço bem camarada mesmo. Isso mesmo. Tem direto, tem na Steam, tem no Humble Bundle, tem no GOG, eu acho. Deve ter na Epic também. Deve ter em tudo. Papers, Please tá em tudo, basicamente. Sim. Pode falar. A gente teve 2 exemplos de indies recentes também e ganharam uma popularidade bem interessante para ser jogado com amigos, né, de uma forma multiplayer. Um deles é o Among Us, certo? Que você tem uma vantagem interessante de conseguir jogar pelo celular também, junto com amigos seus que estão no computador. E também é aquele tipo de indie bem apaixonante, né? Uma premissa simples que funciona muito bem
Não tem muita diversidade de coisas, de cenários, mas ainda assim cada partida é muito diferente da anterior, que torna ele bastante especial. E pode-se dizer que Rocket League é um indie também, certo? Ganhou uma notoriedade absurda, jogado até Sim, sim. hoje mesmo, muitos anos depois do lançamento. E é um jogo muito estranho, não sei. Eu nunca consegui ser bom em Rocket League. Nossa, Eu joguei várias horas e sou terrível nesse jogo. cara, eu sou um lixo nesse jogo. Meu Deus do céu, mano. Olha, tem jogo que eu sou muito ruim, mas Rocket League eu sou péssimo, cara. É Eu horrível, cara. sou muito ruim nesse jogo, mano. Deus me livre, cara. Vou jogar um dia. Aí a gente filma e É, coloca no YouTube. a gente devia jogar um dia mesmo, mano, tomando surra no Rocket League. Mas o legal desse Rocket League é que é uma história de indie de sucesso, né? Como Minecraft. Ele é um jogo que começou indie, mas que tanta galera começou a jogar, ele começou a ganhar notoriedade. Desculpa. E aí outras empresas maiores começaram a dar moral, né? Que nem quando o Rocket League lançou pra PlayStation, se não me engano, você podia pegar o carrinho do Twisted Metal, que é a van do sorveteiro lá do. Puta merda, qual que era o nome do cara, mano? Eu sei de que você tá falando. Você sabe o que eu tô falando, né? Mas acho que é Sweet Tooth o nome do cara. Então você conseguia pegar a van dele pra jogar no PlayStation. Agora eu não sei como tá o jogo, mas na época era isso aí. Deixa eu ver. Nós temos também Firewatch. É também um walking simulator, certo? Que você joga com um patrulheiro ali que tem que ficar de olho na floresta. E coisas estranhas começam a acontecer. Detalhe interessante desse jogo: esse jogo é legal e tem uns easter eggs bacanas também. Mas a desenvolvedora de Firewatch foi comprada pela Valve, que acho que se não me engano é Campo Santo o nome. E eles que desenvolveram o Half-Life Alyx, que foi o último jogo do Half-Life que lançou Olha aí só. pro. Eu fiquei surpreso também saber disso, mano. E, Caramba. e eles fizeram juntamente com a Valve, né? Pra lançar o headset deles e tudo mais. É porque é o seguinte, né? Só entrando na outra tangente aqui, a Valve lançou o Orange Box exatamente pra vender Steam. Certo? Porque por isso que eles Sim, colocaram sim. Half-Life 2, os DLCs, que meteram Team Fortress 2, que é jogaço, meteram Portal lá, sabe? E, aliás, Portal Sim. também tem uma história da hora, mano. Começou com uma desenvolvedora indie que fez uma apresentação pro Gabe New, que eles tinham um jogo que tinha a mesma temática. O Gabe New gostou e contratou a galera pra fazer o Portal. Olha só. Mesma É história quase. um conceito incrível, né? Eu não lembro se esse conceito foi criado dentro do Portal, eu imagino que sim. De você ficar jogando portais e entrar de um e sair pelo outro. Eu não lembro disso ter sido usado antes. Mas a criatividade da forma como isso foi usada dentro do jogo para criar os puzzles que você tem que enfrentar foi sensacional. Sem contar a história, né? A história é muito boa. Uma junção de elementos ali que torna um jogo realmente memorável. A história é legal pra caramba mesmo. Assim, o 1 não tem tanta história, mas o 2 tem mais história. E a história Joguei do só o 2 2, eu joguei só o 2. o 2 também tinha multiplayer, se eu não me engano, cara. Que eu nunca joguei. A gente devia jogar um dia esses dias aí, mano. Eu tentei jogar uma vez um multiplayer do Portal 2, mas não tinha ninguém mais no servidor. Eu fiquei umas 15 minutos, ninguém entrou pra jogar comigo. Ah, Baixei muito a cabeça difícil. e fui embora. Muito raro, muito raro. Mas voltando ao assunto, Certo? deixa eu ver. Nós também temos Dead Cells, que é um roguelike. Misturado com Metroidvania aí. Pra quem tava querendo jogar um roguelike ou Metroidvania, você tem os dois agora. É um roguelike e Metroidvania. Ou seja, toda vez que você morre e começa um novo jogo, os níveis mudam. Esse jogo também é cheio de segredos, cheio de arma, cheio de coisa pra liberar. E também teve alguns DLCs legais aí. E pelo que eu vi, a galera gosta pra caramba desse jogo também. Nós também temos um outro jogo indie famoso, que foi feito por desenvolvedores de outro jogo indie famoso, que também ganhou notoriedade. O Binding of Isaac. Que agora já tá acho que é na terceira ou quarta iteração dele, que é o Rebirth, certo? Também outro jogo cheio de segredo, roguelike, onde toda vez que você começa, você começa o jogo de uma maneira completamente diferente, personagens diferentes, etc. Bem estilão Enter the Gungeon, que também é outro jogo indie, mesmo naipe, Bom. mesma coisa, que eu recomendo vocês jogarem. E eu também recomendo vocês jogarem, que o desenvolvedor de Binding of Isaac, que é o Cave Story, que começou como indie, mas a galera gostou tanto desse jogo que ele foi lançado para quase tudo, especialmente em plataformas da Nintendo, né? Na maioria das vezes, que foi Cave Story 3D, que foi pro 3DS, certo? E recomendo vocês jogarem Cave Story também, Cave Story é da hora.
Temos Fez, que a gente já mencionou, feito pelo grande Phil Fish, que não trabalha mais na indústria. O mais triste do Fez é que o Phil Fish saiu da indústria, se eu não me engano, um pouco depois que ele anunciou Fez 2. É a parte mais triste da história, cara. Existe um Fez 2? Ele chegou a ser lançado? Então, Não ele anunciou Fez 2 e simplesmente ficou puto com a indústria e vazou. E nunca mais ouvimos falar do jogo. Bacana. Nunca mais. Que legal, né? Da hora pra caralho. Nossa. e Fez 2 também, que nem eu falei. É um jogo que ainda tem segredos que muita gente simplesmente não consegue descobrir, tá ligado? É um jogo com uma jogabilidade maluca, né, cara? Mas não é nem pela ser pela jogabilidade maluca, que tem vários segredos, vários easter eggs que formam um puzzle gigante. Entendi. É embaçado. Também temos um que virou meme na internet por um tempo, que é o Untitled Goose Game. Né? Não é só Among Us que vira meme na internet. É um jogo que você joga com um ganso e os seus objetivos variam. E geralmente é você causar o caos na vida da população. Ou seja, você basicamente vive a vida de um ganso. Normal. Tinha um jogo também que você vivia a vida de uma cabra, né? Como é que era o nome desse Goat jogo? Simulator. Goat Simulator. Aliás, a que você falou, porque se eu não me engano, há pouco tempo atrás anunciaram Goat Simulator 3. Olha aí. A qual eu nem sabia Estava ansioso por esse momento. A qual eu nem sabia que existia Goat Simulator 2. Pra você ter uma ideia. E o mais legal desse trailer do Goat Simulator 3 é que eles estão zoando o trailer do Dead Island 2, que é um jogo que foi cancelado, basicamente, né? É aquele trailer do cara que tá correndo na rua, que a galera vai virando zumbi, aos poucos, sabe? Eles zoaram esse trailer. Não sei exatamente porquê, mas foi o que eles escolheram. Tá bom. Tem também dois jogos que são relativamente parecidos. Um chamado Griftlands e outro chamado Slay the Spire. Que também é um roguelite, certo? Que toda vez que você começa um novo jogo, você pode escolher o personagem e o que vem pra você enfrentar é aleatório. Só que a diferença com esses dois é que é por cartas. Então, aos poucos você vai construindo o seu deck, certo? E toda vez que você joga e termina uma corrida ou morre, você libera mais cartas, vai melhorando o personagem. E aí você ganha novas chances e melhores chances de você finalmente completar a história do jogo. O Slay the Spire, se eu não me engano, a galera fala que ele é bem difícil, mas é bem legal. E o Griftlands é interessante que eu venho jogando ele bastante. É que ele tem dois tipos de combate. Um é por conversação e outro é por combate mesmo, sabe? Então você tem dois decks que você trabalha. Um deck pra você conseguir conversar com a galera e convencer a galera. E outro que é pra se der errado, tá ligado? Você tem um deck que é na hora de bater do vamos ver. É que nem na vida real, né? Você tem que ter um argumento, se o argumento não funciona. Você tenta pegar um desconto na loja, se o desconto não funcionar, você enche a porrada no cara, entendeu? Você rouba a loja, você rouba a loja mão armada e tá tudo certo, não vai acontecer nada com você, entendeu? Por isso que a gente grava podcast sem mostrar o rosto, porque a gente tá sendo procurado pela polícia. Não quero ninguém sabendo como eu sou, beleza? Não quero ser procurado pela polícia. E fica por isso mesmo, duvido me acharem. Teve também outro que foi uma história de sucesso do Kickstarter, que é o Hyper Light Drifter, que é um jogo 2D, pixel art. Eu não lembro o quanto esse jogo fez do Kickstarter, mas se eu não me engano ele precisava de uma quantidade bem pouca, e ele fez tipo centenas de milhares de dólares, assim, pra poder terminar o jogo, ou algo do tipo. E acabou ficando um jogo da hora. Outro também que foi feito pelo criador do Castlevania, que ele saiu se eu não me engano foi da Konami. Ele começou a fazer a série dele, que foi esse Bloodstained Ritual of Blood, que se eu não me engano tem outros jogos do Bloodstained sendo feitos, que é basicamente Castlevania, tá? O criador do Castlevania que ele foi fazer Castlevania com outro nome. E também falando de Castlevania, né, que juntamente com Metroid, criou-se o termo Metroidvania por causa desses dois jogos, certo? Você tem também um outro jogo chamado Blasphemous, que também é bom pra caramba, embora ele seja um pouquinho mais fácil que os outros, certo? E eu gosto muito da atmosfera do jogo, do conceito do jogo, que é baseado... Embora não seja catolicismo que seja religião mostrada no jogo, é uma religião inspirada muito nisso, aparentemente, então o visual do jogo é sensacional, recomendo muito Blasphemous.
Vejamos Tem No dois Man's jogos mais antigos também. Ah, pode Uhum. falar, Dimas, acho que eu te cortei. Ah, Não, você quer? Não, desculpa. Mas só falar um último aqui. Uns dois últimos, né? Um que eu nem sei se dá pra ser considerado indie mais. Seria No Man's Sky. Ele começou como um jogo indie. Esse jogo tem um lore desgraçado do desenvolvimento desse jogo. Que pra quem tiver interessado, tem um cara no YouTube chamado Internet Historian. O vídeo é em inglês, mas ele fez um vídeo muito bom falando dos dois lados do desenvolvimento do jogo. Tanto pelo lado que a mídia reportava do jogo, e tanto também do lado do desenvolvimento do jogo, do lado dos desenvolvedores. Tanto que No Man's Sky hoje é um jogo completamente diferente. No começo, quando lançou, todo mundo cagou no jogo. Mas hoje, aparentemente, é um jogo completamente diferente e muito bom, que uma parte de galera joga. Então, se você estiver interessado, No Man's Sky tá aí com vários DLCs gratuitos, se eu não me engano. No Man's Sky tem uma história única É, uma na história história única. dos videogames, né? É uma história que tava mó hype desgraçada e que basicamente era tudo mentira. Não exatamente mentira, né? Mas é tudo muito exagerado. Era mentira. Algumas coisas Sim, eram mentiras. sim, algumas coisas mentira. Lembra do online? Lembra o principal? Era mentira. Né? Lembra quando dois streamers se conseguiram se parar no exato No mesmo mesmo quarteirão lugar e e um não se viu. encontraram? Olha a premissa. O jogo é Ai. muito grande. Então a gente fala que ele é online, as pessoas nunca vão descobrir que ele não é, porque as pessoas não vão se encontrar. Que Exato, premissa maravilhosa, certo? Que a galera é burra, entendeu? E não Ninguém vai ter burra. a ideia de ir pro mesmo lugar com outra pessoa para ver se você consegue enxergar outra pessoa. Exato. Mas a história do jogo é super interessante, eu recomendo a galera assistir. Se não for comprar o jogo, pelo menos assistir o vídeo do cara, porque realmente vale. É tipo uma sessão da tarde da hora. Mas fazendo jus, hoje o jogo é bom. Só pra finalizar. Exato. Hoje o jogo é Só bom. pra finalizar, hoje o jogo aparentemente é muito bom. E nós temos também do desenvolvedor, só um adendo, do desenvolvedor do Cryptlands, que é aquele que eu mencionei antes, da mesma maneira da Supergiant, que fez o Bastion e fez o Hades. Eles também fizeram um jogo pra caramba. Eles fizeram Mark of the Ninja, que é a Clay, que é o nome do desenvolvedor é Clay Entertainment, né? Fizeram Mark of the Ninja, que é muito bom. Fizeram Shank 1 e 2, que eles fizeram juntamente com a EA. Eles fizeram também Don't Starve, que provavelmente é o mais conhecido deles, certo? Que é um jogo roguelike também, de sobrevivência. E também fizeram um muito da hora chamado Invisible Ink, que é um jogo stealth. Muito bom também. Não stealth como, digamos, Splinter Cell ou Hitman, mas é um jogo de stealth por turno ainda. E eu recomendo vocês jogarem, que o jogo é da hora, é muito bom. Tem dois jogos aqui também. E joguei um deles só. O outro tá na minha lista pra sempre, ainda não consegui jogar. Uma falha de caráter minha. Que foram lançados para as duas principais plataformas de consoles à época, né? Uma o PlayStation 3 e a outra o Xbox 360. Do PlayStation 3 eu joguei. Era um jogo muito bom, apesar de ser curto, chamado Journey. Eu acho que a gente não chegou a comentar dele aqui. Verdade, Journey, é verdade. O Journey era da hora, e eu lembro desse jogo que se você conseguisse fazer algum trophy, algum achievement naquele jogo, você ganhava a túnica branca, cara. Era longa pra caramba. Sim, Eu lembro, mano. era um jogo artisticamente lindo, né? Eu acho que hoje, mesmo sendo pro PlayStation 3, se você for jogar ele, você vai se impressionar com algumas das artes, algumas das animações que existem no jogo. E você também encontrava esporadicamente outras pessoas ao longo da sua jornada. Seu objetivo era chegar no topo de uma montanha, se eu não me engano. E você ia caminhando e não era difícil. Tinha algumas plataformas, mas era bem fácil de você passar. E era um jogo muito mais apreciativo, né? Você ia atravessando mundos diferentes, sempre na expectativa do que você ia encontrar quando você chegasse no topo da bendita montanha. Um jogo apreciativo também, que saiu para o Xbox 360, esse que eu ainda não joguei até hoje, é Limbo. Limbo foi um grande marco na época do 360, com visual um pouco gótico, um pouco dark. E eu me lembro que foi um dos principais responsáveis por popularizar os indies dentro do mercado de consoles. Exato, juntamente com Castle Crashers, também foi da Xbox. Detalhe, se eu não me engano, esse jogo. Eu não sei porque eu lembro dessas coisas idiota, velho. Eu lembro muito tempo atrás que esse jogo ele ia ter um achievement que era você completar o jogo sem morrer.
Só que a Microsoft impediu os caras porque eles acharam que ia ser muito difícil, eles obrigaram os caras a colocar mínimo de 3 ou 5 mortes, alguma coisa assim no máximo. Sério? Eu lembro disso daí. Outra coisa que eu lembro também do Journey é que eu lembro que eu comprei Journey na estreia, porque ele tava com preço promocional, e a PlayStation, quando eles faziam coisa legal, né? Eles eram uma promoção da hora que, tipo, eles estavam lançando vários jogos indies ou digitais. Então você conseguia comprar, se você comprasse Journey com, se eu não me engano, Street Fighter 3 online e mais alguns outros, você comprava tudo num preço promocional, mano. Eu peguei todos os jogos super baratos na época. Bom Olha tempo aí. que não volta. Ai. E é isso, Dimas. Tem mais algum outro ou nenhum outro que eu me lembro aqui? Esse momento. Na verdade tem. Agora você mencionou do Xbox, cara. Na verdade tem um sim, que é um jogo indie que é basicamente esquecido, né? Que é o Explosion Man e o Miss Explosion Man. Você jogava com personagens que basicamente se explodiam, né? Pra poder alcançar novas alturas, destruir inimigos e tudo mais. Não eram jogos relativamente difíceis, mas na época, né? Quando o indie tava meio que voltando à cena, né? Cena dos consoles. São jogos na época que fez sucesso. E outro indie que eu recomendo a galera jogar, que é super interessante, acho que é assim, um dos indies mais interessantes aqui, é um chamado Racketeer, An Item Shop's Tale, que você basicamente joga com uma menininha que vem numa família de lojistas, certo? Infelizmente a família dela morre e você herda o débito da família. E a ideia do jogo é você tentar... Interessante. Não, mas olha a ideia do jogo. A ideia do jogo é você tentar pagar o débito da família, certo? Dos empréstimos e tudo mais. Fazendo dungeons, indo em dungeons, certo? Contratando gente pra ir em dungeons pra você, a qual você controla, né? E os itens que você pega nas dungeons, você vende na sua loja. E aí a sua loja enche de cliente, né? De consumidores. E aí os caras vão tentar negociar preço com você, tá ligado? Os caras vão perguntar, quanto tá esse item aqui? Aí, dependendo do tipo de consumidor, você tem que olhar pro cara e ver, putz, esse item aqui eu consigo comprar caro do cara, entendeu? Esse item aqui, o cara não parece ter muita grana, então eu vou cobrar um pouquinho barato, tá ligado? Putz, mas se eu cobrar muito barato, der um desconto muito grande, o cara não vai voltar, que ele sabe que eu tô meio que inflando o preço. É um jogo da hora, mano, é interessante pra caramba. Recomendo a O galera jogo que te jogar. prepara pra ser um comerciante, Exato. Ele basicamente. te prepara pra ser comerciante. Quer vender coisa, mano? Joga esse jogo. Quer ser vendedor? Quer manjar, negociar? Aí, ó. Joga Racketeer, An Item Shop's Tale. E, cara, eu acho que do meu lado, até o momento, é isso. Teve mais que eu lembrei agora. A gente acho que vai acabar, não acaba, né? Acho A que a gente jornada não. acaba, mano. Porque também tem muito jogo indie. Tem muito jogo, cara. A biblioteca é Demais. Se a gente for imensa. ficar aqui, a gente vai ficar, tipo, sei lá, 2 anos. Aliás, detalhe de jogo indie. Pra você ter uma ideia, nesses últimos anos, na Steam, teve tanto jogo lançado na Steam, grande maioria indie, que em 2 anos a Steam basicamente quase acho que dobrou o catálogo de jogos dele, cara. Tipo, imagina você De ter. Apocalipse, cara. Exato, Falando. exato. Tem indie pra caramba, mas é que tá, tem indie pra caramba, tô lançando jogo pra caramba, que a maioria deles é bem, é bem tosquinho, cara. Se eu vou pegar uns jogos ali, pelo amor de Deus. Mas tá vindo, mas agora os jogos indies bons, eles estão tendo notoriedade lá. Independente do que eles sejam, seja de multiplayer, seja single player. Tem um que lançou há pouco tempo chamado Demon Turf. Legal. Mano, agora que eu tô falando, aparece mais jogo na cabeça. Tem um chamado Demon Turf, que é tipo como se fosse Super Mario Odyssey, tá ligado? Que tem um estilinho bem interessante de jogo. Tipo, todo mundo é 3D, mas seu personagem é 2D. Tem também aquele, se eu não me engano, é Umarangi Generation, que você joga com uma fotógrafa. E você tem que ir nas cidades, nos centros urbanos, e fotografando, e desvendando o mistério. E meio que fotografando a vida da galera, tá ligado? É super interessante, mano. Interessante mesmo. Tem jogo indie pra todos os gostos e pra tudo que você quiser fazer, né? O bom do indie é isso aí. Quer ser um ganso? Você tem um jogo indie que vai te permitir ser um ganso. Você quer ser um fotógrafo? Você tem um jogo indie. Você quer ser um comerciante? Você quer ser um cozinheiro? Você joga o quê? Joga Overcooked. É um jogo indie também. Tem o 1 e o 2. 1 e o 2. Jogos excelentes, inclusive, pra você brigar com seus amigos que não sabem jogar um pedaço de bife direito entre uma plataforma e outra.
E um jogo, eu acho, claro, a gente não vai conseguir mencionar todos, porque é coisa pra caramba, mas um eu acho que teve bastante destaque e foi muito premiado pela crítica, é Ori and the Blind Forest, né? E a sequência Orange and the Will of the Wisps. Sim, verdade, pode crer. Uma espécie de... Não sei se eu posso dizer que ele é uma sucessora espiritual de Limbo, não sei até que ponto isso é verdade. Ele não é exclusivo da Microsoft, porque ele também foi lançado pro Switch, né? Mas ele tem uma pegada artística muito interessante e uma história muito emocionante também. Então ele tá aí na lista dos jogos altamente recomendados. Então é isso, gente. Aqui a gente quis mostrar para vocês um panorama um pouco maior dos jogos indies, passando um pouco pela história, passando um pouco também pelos jogos que mais nos marcaram nos últimos anos. E é interessante mostrar que existe uma alternativa muito forte e muito marcante dos jogos AAA, desse mercado mais, né, mais voltado a lucro aí dentro dos videogames. Basicamente, os indies, eles nos lembram, né? Eles estão aí para nos lembrar que os jogos, antes de serem um modelo de negócios e até mesmo antes de serem uma mídia de entretenimento, eles são uma forma de expressão artística. Eles são uma forma da gente expressar os nossos sentimentos, uma forma da gente expressar as nossas experiências, o universo que habita dentro da gente, e da gente conseguir conectar esses universos com outras pessoas que queiram experimentá-los também. Com isso a gente vai se despedindo, espero que tenha sido um podcast proveitoso e vida longa aos indies, Dimas. Exato, que venham muito mais indies aí que possam ocupar minhas tardes, porque honestamente eu não tenho o que fazer, então que eu vá jogar jogo indie pelo menos, né? Existe um negócio chamado trabalho, a gente pode te recomendar aí, eu vou te passar Nunca ouvi falar, desconheço, no hablo português, não sei o que é. Foi um prazer, galera. Até a próxima. Falou, galera.